Eu acho que tem isso, né, do respeitar a autonomia do sujeito sempre também, né? Que tem, a gente pode pegar exemplos mais específicos desse caso de cuidado, que são pessoas idosas que têm alguma questão já por conta do envelhecimento, uma questão ou tratar cuidados com demência e tudo mais. É muito cansativo, mas também é muito importante respeitar a autonomia da pessoa, né? Isso que você trouxe também da gente desistindo e da gente, às vezes, tendo sintomas que a gente não sabe nem o que é, vai muito para aquilo que a gente vai falar também para carga mental invisível. Eu vou dar um exemplo muito geral aqui. Não é necessariamente um lugar de cuidado que a gente está falando específico, seja com idosos, com adoentados ou com filhos, mas que eu acabo ouvindo bastante. Às vezes um casal vai viajar, vai fazer a viagem de férias, super legal, mas fica a cargo da mulher reservar os lugares, reservar as passagens, fazer a mala, pensar em como vai cuidar dos bichos de estimação, pensar em toda essa carga, né? O cara, às vezes, só vai escolher, vamos viajar? Nossa, que legal. Então, para ele, já vai ser prazeroso desde o início. A carga mental do planejamento de toda essa viagem vai ficar com um lado só. Quando a gente fala também da exaustão do cuidado e também do cuidado com a casa e cuidado, sei lá, com a relação. Quando a gente está falando de viagem, de férias, a gente também está falando de cuidado, né? O quanto esses cuidados e essas responsabilidades, elas precisam ser divididas entre os sujeitos, né? Para um ficar sobrecarregado e o outro nem se dá conta, às vezes, que tem essa função, esse trabalho ou esse cansaço. Então, eu acho legal também conversar sobre isso, né? Já entrando um pouquinho aí na casa da maternidade, né, que você falou, tem esse livro aqui, ó, da Tati Bernardi, Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha. Ela fala bastante sobre isso, né? O não ficar sozinha não é que a mãe vai estar eternamente com o filho, mas é que vem essa carga, né? A criança vai para a escola e aí quem está pensando no material, né? Tem que arrumar mochila, tem que arrumar lancheira, tá tudo certo, tem algum trabalho para fazer. E até é interessante porque você nunca vê grupo de pais da escola. Você só vê grupos de mães da escola, né? Então, sempre as mães que estão respondendo por essas demandas dos filhos. É, e aí, se a gente for pensar um pouco nessa exaustão, né, Nath, não vem só com essa questão do cuidado, mas vem também, a gente tem, né, a nossa sociedade acaba fazendo com que seja algumas coisas muito automáticas e a pessoa às vezes vai vivendo sem pensar no próprio desejo, naquilo que a pessoa realmente quer e acaba caindo ali na maternidade, né? Porque ela veio vendo, olhando para essa maternidade de forma muito bonita, olhando só para as coisas boas, para a parte feliz dessa maternidade. E aí, de repente, ela chegou na maternidade. E a maternidade é algo que eu não tenho como voltar, né? Uma vez mãe, eu vou ser sempre mãe. E aí é lógico, vão ter as mães que cuidam um pouco mais, outras, né, que não consegue tanto cuidar. Mas uma vez mãe, eu nunca consigo voltar atrás disso. Uhum. Mas é preciso falar desse desconforto, às vezes, que eu me deparo de ser mãe só depois que eu sou mãe. Tem um livro que é muito interessante, que ele fala sobre mães arrependidas, uma nova visão da maternidade. Porque o que, que é isso? É, acho que muitas pessoas já escutaram, né, que às vezes as mães falam assim: eu amo meu filho, mas eu não queria mais ser mãe. E aqui, gente, quando a gente fala mãe, não é especificamente aquela que deu à luz, é aquela que está na função de cuidar, né? O cuidado materno. Então, toda vez que eu falar mãe, entendam como esse cuidado materno. Então, como eu disse, né? É algo que eu chego na maternidade, eu não tenho experiência antes. Então, eu vou ter a experiência acontecendo, está acontecendo ali a maternidade. E algumas mães, elas se arrependem nem sempre desse filho, do amor que despende para esse filho, mas sim desse cuidado que tem que ter, né? Dessa coisa de Uhum. que no começo é até aquela coisa fusionada, assim, né? A criança
tá ali grudado com a mãe sempre no seio, ou então na mamadeira, enfim, né? A criança chora, acaba que o colinho da mãe acalenta um pouco mais. E, infelizmente, mesmo quando o homem está presente, ele vem sempre com o título de que o pai que ajuda, né? Uhum. Quando na verdade não é. É uma, é uma criança onde 50% do cuidado é da mãe e 50% do cuidado é do pai. Então não deveria ser visto como essa ajuda. E como as mães às vezes, né, caem nesse arrependimento mesmo, né? O que que eu fui fazer? Por que que eu arrumei filho? É necessário que essa pessoa que cuida, né, a mãe que está cuidando, ela tenha um espaço para falar disso, que ela possa ir para um lugar e falar sem julgamento, sem que alguém diga, mas você escolheu ser mãe, né? E às vezes, assim, algumas frases até muito horríveis que a gente escuta, quando às vezes a pessoa fala, mas na hora de fazer você quis. Então, são coisas Uhum. horríveis que não é uma questão de estar com outra pessoa, mas é a questão de que eu me deparo com esse novo ser, que ele é dependente de mim 100%, né? Eu não posso dizer que ele não é dependente, porque se eu não cuidar, se eu não der comida, se eu não der água, se eu não der carinho, se eu não der banho, ele está, né? Possivelmente morre até. Então é essa Uhum. coisa muito forte que a mulher tem que despender, né? E aí, bom, vem algumas vezes a mãe fala, eu amo a maternidade, eu amo meu filho, mas eu não amo a maternidade. Porque a gente já escutou muito, às vezes, as mães falando assim, eu adoro ser mãe do meu filho, mas eu queria ser pai. Por quê? Porque o pai não tem tudo isso que a mãe tem, né? Não tem todo esse pensamento que a mãe tem. E a mãe parece que nunca para. O pai, ele fala, vamos assistir um filme? O pai senta ali, ele vai assistir um filme e pronto. A mãe não. A mãe, para ela assistir um filme, ela tem que ter organizado alguma coisa para a criança. Então a criança já está possivelmente lendo um livrinho, ou está brincando com um amiguinho, ou está montando um quebra-cabeça, ou está pintando alguma coisa, mas algo prévio que a própria mãe já se encarregou ali de deixar no jeito para que a criança tenha algo para fazer para poder sentar. E aí a gente pensa, então tudo bem, ela se encarregou antes, ela senta ali e está tudo certo. Não ainda. Porque Uhum. ainda assim, essa mãe, às vezes, ela tá ali sentada assistindo o filme, mas ela começa a olhar no relógio, porque tá chegando a hora da janta. Aí eu preciso deixar a janta pronta para o meu filho. O que que eu vou preparar de jantar? O que que eu vou fazer? Então, existe um cansaço muito forte que está só na cabeça feminina. É esse cansaço de estar fazendo algo e muitas vezes pensando em outra coisa também. E isso aparece muito na clínica. Como que é aí para você, o Natasha?